O professor Mário Centeno é governador do Banco de Portugal desde julho de 2020. Foi ministro das Finanças do governo português, veio esta semana a Macau para participar na reunião dos responsáveis dos bancos centrais de língua portuguesa. É o meu convidado neste espaço de entrevistas dos canais portugueses da TDM. Esta entrevista foi gravada na terça-feira à tarde na residência oficial do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Professor Mário Centeno, obrigado por esta conversa com os canais portugueses da TDM. Vamos começar pelo aquilo que o trouxe a Macau. Como é que vai a cooperação entre os bancos centrais dos países de língua portuguesa, sendo que os países são todos eles um pouco diferentes? Muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade e pelo convite para podermos conversar sobre temas importantes que na verdade transcendem até o espaço de Portugal, e é por isso que de facto aqui estou em Macau nesta altura. A cooperação é um tema central na atividade do Banco de Portugal já há várias décadas, e nós temos uma atividade muito intensa de proximidade com a generalidade dos bancos centrais de países de língua oficial portuguesa. Nós desenvolvemos inúmeras atividades, desde formação a visitas que os nossos técnicos fazem aos países com os quais temos projetos de cooperação. Também recebemos técnicos de todos os bancos centrais em Lisboa. Temos reuniões regulares de trabalho, publicamos anualmente uma síntese dos resultados económicos de todos os países, ou seja, cultivamos muito a cooperação, consideramos muito importante a nossa presença. O encontro desta semana trouxe novidades, novas pontes para mais intercâmbio, mais cooperação? Há sempre novidades nestes momentos. É sempre o momento de fazer uma súmula sobre temas concretos. Os governadores falaram de temas muito diversos, desde a moeda digital. Eu próprio falei um pouco sobre o papel da política monetária na estabilidade das nossas economias e, portanto, são momentos em que colocamos à disposição desta comunidade o nosso pensamento sobre temas concretos. Avançamos sempre também, se calhar já não necessariamente ao nível dos governadores, mas todo o conjunto de pessoas em torno da cooperação em áreas muito específicas. Houve reuniões sobre supervisão bancária nestes dias e, portanto, dessas reuniões partilha é constante e nós vamos à moeda digital. É hoje o caminho, isto é, daqui a 10, 15 anos, não sabemos quanto, vamos todo, a nota com que habitualmente fazemos os nossos pagamentos já não existirá? Para entender a moeda digital e para não criar muitas ansiedades, temos que entender o desenvolvimento que existiu nos últimos anos nos meios de pagamento. Com a evolução tecnológica a que assistimos, e com o acompanhamento que os bancos centrais deram, enfim, em doses diferenciadas a estas temáticas, houve um desenvolvimento muito grande dos meios de pagamento. E a generalidade dos meios de pagamento, neste momento, são digitais. E, portanto, eu acho que quando a moeda digital, que é um conceito muito específico, surgir, muita gente já não vai notar grande diferença. O que nos afasta de uma solução neste momento generalizada face à moeda digital per si, por oposição àquilo que é o formato habitual que conhecemos da moeda, é as questões que se colocam na intermediação bancária e no funcionamento, eu diria, do sistema financeiro. Os bancos centrais estão muito interessados neste desenvolvimento, porque é muito importante que não se crie nenhum tipo de, eu vou usar uma palavra relativamente forte, de desconfiança face à utilização da moeda, porque ela é um pilar absolutamente indissociável da nossa forma de estar. E quando as pessoas têm alguma dúvida sobre estes pagamentos digitais, com os seus dados,
a proteção de dados, etc, etc. Pronto, nós precisamos mesmo de olhar para essa dimensão. Essa é a dimensão que, na verdade, mais me preocupa. Quer a relação de confiança que todos temos que ter com a moeda, ela tem que cumprir as suas funções na nossa economia, qualquer que seja o seu formato. A moeda é um ativo e, portanto, ela tem que ter essa capacidade de ser utilizada para aquilo que nós queremos e não podemos desvirtuar, digamos assim, a moeda na sua essência. As questões de confidencialidade e de segurança com as quais hoje lidamos relativamente bem, e já vou explicar porque é que eu digo relativamente, porque não podem ser perturbadas. Voltando ao relativamente, nós temos já hoje nos bancos centrais uma enorme preocupação com movimentos monetários, financeiros, que possam pôr em causa ou possam ser utilizados para financiar atividades terroristas ou lavagem de dinheiro. E a questão da preservação da confidencialidade e da proteção de dados de quem utiliza a moeda é um bem em si, mas ela hoje já é muito subordinada a este outro objetivo, que é a integridade do sistema financeiro. Mas a moeda digital ainda será uma realidade ainda a médio e longo prazo, embora em termos tecnológicos... É difícil prever quando possa, pelo menos no contexto da área do euro, e nós estamos a trabalhar muito aficadamente no Eurosistema para ter um euro digital. Outros países, como a China, têm desenvolvimentos diferentes sobre esta realidade. Há inúmeras abordagens. Uma data. A tecnologia é muito importante e os desenvolvimentos tecnológicos que permitam, no futuro, que a moeda digital, como moeda, ser uma realidade. Mas o progresso vai nesse sentido. Eu acho é que temos que o fazer de forma tranquila, que permita que todos se sintam confortáveis e que não haja nenhuma ruptura naquilo que é a relação de confiança que temos com a moeda. O governador do Banco de Portugal é certamente um homem atento ao que se passa no mundo. Como é que olha para a China? Nesta deslocação curta a Macau, ouviu o principal responsável pela banca na China a falar ainda em crescimento de 5%. Como é que hoje olha para a China, neste contexto global? Nós, enfim, como decisores de política monetária, que é uma política macro, que obriga a que estejamos atentos a todos os desenvolvimentos que se passam à nossa volta, que afeta muito as pessoas, e temos consciência disso, porque não sendo uma política focada em determinados objetivos, ela acaba por ser definida para o conjunto da população e também sabemos que os impactos são sempre diferenciados, mas não há muito que possamos fazer sobre isso. E para que possamos tomar decisões, é muito importante conhecer o mundo que nos rodeia. E, inevitavelmente, numa escala global, a China tem uma importância muito grande neste momento. Nós empreendemos, depois da crise pandémica, um processo que eu gosto de chamar de reglobalização, em que redefinimos fluxos de comércio, a importância dos nossos parceiros foi sendo alterada, mas é absolutamente inevitável que nos confrontemos no bom sentido com o papel que a China tem nesse mundo global. E enfim, nós não temos tido crescimentos económicos na China como o período pré-pandémico era caracterizado. O senhor presidente do Banco Popular da China, de facto, fez uma apresentação muito detalhada sobre os últimos desenvolvimentos económicos na China e aquilo que se espera no futuro próximo. São sinais que nós temos que ler.
que temos que adotar. Uma China cada vez mais longe da Europa, como diz Draghi? Eu não vou comentar assim frases curtas, mas a minha opinião é que a presença da China numa escala global é, como eu disse há pouco, inevitável. Ela tem sempre, dada a condição económica da China, um papel importante na evolução dos preços a nível global, porque o modelo de desenvolvimento da China é um modelo aberto para o exterior, de exportação, e para que se compita qualquer país, incluindo a China, num mercado global muito competitivo, o preço é essencial. E, portanto, os sinais que nós podemos esperar desta reglobalização face à situação concreta que vivemos hoje é de sentido deflacionário, ou seja, nós vamos seguramente ter um efeito de redução da inflação à medida que vamos concretizando e completando este processo de reajustamento dos fluxos globais de comércio. E aquilo que desejamos é que isto seja feito com as grandes jurisdições económicas, monetárias e financeiras mundiais com trajetórias equilibradas. Nisso, posso puxar aqui um pouco a brasa à sardinha da área do euro, só para usar uma expressão muito portuguesa, para lhe dizer que a minha visão é que a área do euro tem sido um grande pilar dessa estabilidade. Não houve receios financeiros, de fragmentação financeira na área do euro ao longo destes últimos anos. Pela primeira vez num contexto de crise, aliás, isso não aconteceu, deve-se muito, enfim, à história recente da área do euro, quer em termos institucionais, quer em termos dos seus próprios resultados económicos. Obviamente precisamos de mais na Europa e precisamos de mais Europa, portanto, se calhar a frase do Presidente Draghi pode vir um pouco mais por aqui, não é tanto faça outras jurisdições, mas precisamos de mais Europa. Há tanto dinheiro na Europa para fazer os investimentos que este relatório... Há muito dinheiro na Europa, a Europa tem poupanças muito elevadas, aliás é das zonas económicas do mundo com mais poupanças. Nós temos também novas experiências na Europa que precisamos de capitalizar, desde logo o Next Generation EU, que foi uma experiência muito positiva de maior integração na Europa, de solidariedade. Se nós fizermos uma conta muito rápida, os investimentos que o relatório Draghi apontam para a Europa, naquilo que é a sua componente pública, representam menos, um montante inferior do que aquilo que nós devotámos ao Next Generation EU. Como eu costumo dizer, nestes casos, convém não olhar para isto com muita ansiedade, porque nós já lá estivemos e, portanto, sabemos como devemos fazer. E, portanto, eu diria quase que, desse ponto de vista, e agora sendo mesmo muito simplista, se nós abraçarmos aquele relatório e tomarmos, pelo menos, o seu espírito para o contexto europeu, o que temos para fazer não é muito diferente daquilo que já fizemos. E é preciso encontrar as origens do investimento na Europa, porque não há crescimento económico, não há aumento da produtividade sem dois fatores essenciais: novo capital físico, novo investimento e novas qualificações. Ou, se quiser, de outra maneira, que o fator trabalho seja usado de forma mais eficaz nas nossas economias. E na Europa nós temos, neste momento, condições de fazer estas duas dimensões, assim queiramos. Porque, por um lado, pela primeira vez em muitos anos, a Europa hoje tem um dinamismo em termos de mobilidade e migratórias que não tinha há 1, 2 décadas atrás. Mas também tem uma população mais envelhecida. Mas esta dimensão da mobilidade e a parte migratória são a resposta, e aliás, no meu ponto de vista, a melhor resposta que a Europa tem para dar precisamente à questão do envelhecimento.
Ou seja, nós temos que usar os recursos humanos que temos melhor, daí a parte da mobilidade, e temos que estar abertos a que a Europa possa receber pessoas de outros países. Em outubro e dezembro vamos voltar a ter cortes nas taxas de juros? Essa é a pergunta que às vezes faz em inglês, outras vezes em português, umas vezes em Lisboa, outras vezes em Macau. Nós claramente temos definido o trajeto das taxas de juros. E, mais uma vez, temos que tomar as decisões no contexto em que elas têm que ser tomadas, que é reunião após reunião e lendo todos os dados. A minha leitura é de que os dados neste momento mostram um enfraquecimento do mercado de trabalho. Os indicadores que antecipam desenvolvimentos no mercado de trabalho estão com uma deterioração, em alguns casos já significativa, face ao momento imediatamente anterior ao início da subida das taxas de juros, que foi o segundo trimestre de 2022. Nestes 2 anos, nós vimos o número de postos de trabalho criados pelas empresas a cair 20%, nós chamamos-lhes as vagas no mercado de trabalho. Vimos o número de trabalhadores que foram contratados nos últimos 3 meses a cair, mais de 10%, e, portanto, nós temos que ter estes números muito presentes. Por falar de investimento, é talvez o indicador que a mim mais me preocupa. Nas previsões mais recentes do Eurosistema, a previsão de crescimento do investimento em 24 e 25 foi reduzida em 80%. Neste momento, prevemos que no final de 2025 o investimento está essencialmente ao mesmo nível que estava em 2023, ou seja, praticamente com um crescimento nulo. Se voltarmos ao relatório Draghi e àquela nossa preocupação de há pouco, é muito difícil antecipar qual é a fonte de crescimento de uma economia do tamanho da economia europeia. São mais de 350 milhões de consumidores sem investimento. A Reserva Norte-Americana já fez uma descida, já anunciou duas descidas até ao fim do ano, já deu o crescimento de 2% em 24 e o crescimento de 2% em 25, 2,3% inflação, 2,1% inflação nos próximos tempos. A inflação à volta dos 2% na zona euro será só em finais de 2025? A inflação está muito próximo de 2%. Não sei se temos noção, mas nos mais de 25 anos em que existe euro, a inflação só foi 2%, exatamente 2%, em 5% dos meses, ou seja, em 17 vezes. Ou seja, nós não queremos, não podemos desejar que a inflação seja 2,0%. A inflação está muito próximo de 2%. Está a convergir claramente para 2%. Temos que garantir que ela não vai abaixo de 2%. Por isso precisamos que o mercado de trabalho e que a economia europeia, em algum momento, deem sinais mais robustos e concretos de recuperação. E é essa a grande preocupação que eu tenho neste momento. Ou seja, nós estamos a convergir, os números mostram uma proximidade a 2% muito grande. Claro que a taxa... Isso aconselha que as taxas continuem a descer. Mas esse é o caminho que vamos fazer. Eu só não lhe respondi e não vou responder à pergunta se é em outubro e dezembro ou se, em que combinação de meses é que vai ser. Nos próximos tempos, o consumo, portanto, com a inflação mais baixa, as famílias vão ter mais dinheiro e, portanto, provavelmente podem aumentar o consumo. O crescimento vai ter que se fazer pelo aumento do consumo. A previsão que temos no Eurosistema vai nesse sentido. Temos sido surpreendidos, de certa maneira, não é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas, na verdade, a taxa de poupança tem sido revista em alta, o que significa que os europeus, neste momento, parecem ávidos de poupar, porque, apesar de tudo, nós ainda temos níveis de emprego altos,
os salários reais começaram agora a recuperar e, portanto, era expectável que esse aumento do rendimento disponível se pudesse traduzir numa recuperação do consumo. A verdade é que não é isso que tem acontecido e, pelo contrário, as famílias europeias, isto é um fenómeno generalizado a todas as economias, ou à generalidade das economias, pelo menos. Claro que a economia alemã é sempre mais ávida de poupança do que algumas das outras economias, mas eu posso lhe dizer que os números que temos para a economia portuguesa são de um aumento muito significativo da poupança nos últimos trimestres. E, portanto, este é um fenómeno transversal. A minha leitura desse fenómeno é relativamente simples. Os europeus, quando enfrentaram a crise pandémica, tinham níveis de poupança elevados, aumentaram essas poupanças durante a crise pandémica e perceberam muito, enfim, por experiência própria, num momento muito difícil, o papel das poupanças quando se tem que reagir a uma crise. E depois, no período inflacionista, essas poupanças caíram. Caíram por razões muito naturais, que teve a ver com o aumento dos preços, que levou as pessoas, para não baixar o padrão de consumo, a recorrer a poupanças. E eu acho que neste momento os europeus estão desejosos de retomar os níveis de poupança que tão bem lhes fizeram e tão bem lhes serviram no período da crise. Para além do mais, as taxas de juros hoje estão mais altas do que aquilo que estavam antes da pandemia, onde passámos um período muito longo de taxas de juros, muitas vezes negativas, e vão ficar, se tudo correr bem, acima desses valores. Mais baixas do que aquilo que temos hoje, mas acima, claramente, dos valores pré-pandémicos. E não há melhor indicador para estimular a poupança do que taxas de juro não nulas. E, portanto, as pessoas veem as suas poupanças remuneradas mais facilmente e isso vai estimular a poupança. Há outro caso que não é só português, mas é também europeu, a questão do acesso dos jovens à habitação. Nós temos um problema na Europa generalizado com a questão da habitação. É um fenómeno português, espanhol, irlandês, alemão, francês, holandês, enfim, faça a lista dos países da área do euro. As razões não são, obviamente, iguais em todos os países, mas elas estão muito ligadas, na minha leitura, àquilo que foi a forma como resolvemos parte dos problemas de desequilíbrios macroeconómicos durante a crise financeira e depois a crise das dívidas soberanas. E o setor da construção e o investimento em geral foi, eu vou usar uma expressão mais uma vez popular para que se perceba, muito massacrado, porque nós identificámos, em alguns países mais do que noutros, um papel muito significativo no endividamento vindo do setor da construção. E esse quase desaparecimento, eu já lhe vou dar os números para Portugal, da atividade de construção de novas habitações, fez-se sentir no momento em que o ciclo económico recupera. Nós deixamos de ter taxas de desemprego de 17%, como tínhamos em 2013, em que o mercado da habitação não era a primeira prioridade das pessoas, para taxas de desemprego muito baixas, na ordem dos 5%, 6%, e com o rendimento disponível a crescer muito. E, portanto, juntam-se aqui estas duas forças contrárias. Por um lado, passamos de ter novas casas lançadas no mercado antes da crise financeira, na ordem dos 140 mil fogos por ano, hoje temos 40 mil. É uma redução. Mas para resolver os problemas aos jovens, é por isso que se justifica o IRS jovem? Os problemas dos jovens resolvem-se com mais qualificações e dessas mais qualificações surgirão, porque é assim que acontece e aconteceu em todos os países em que este aumento de qualificações, e eu já vou falar sobre ele, está a acontecer em Portugal,
porque depois as empresas vão criar esses empregos. Esta palavra depois é que é aqui o busilis da questão, porque não é uma reação imediata, leva tempo a que isto aconteça, mas, na minha opinião, é a melhor forma de nós colocarmos o problema das gerações mais novas. Eu tenho dito já há muitos anos que aquilo que, do ponto de vista das políticas públicas, se deve fazer é não criar impedimentos a que esses novos empregos apareçam. O que é que eu quero dizer com isto? Não criar impedimentos a nível do Código de Trabalho, enfim, facilitar o mais possível todos os investimentos que possam estar associados com a criação desses empregos, novas empresas que venham de fora, novas empresas que sejam criadas. Mas os nossos jovens são os mais qualificados e a sensação que temos é que cada vez mais precisam de ir para o exterior, para os estrangeiros. Mas esse número deixa-me, enfim, só contrapor que há aí uma certa mistificação em relação a isso, porque eu há pouco falei que na Europa a mobilidade aumentou e isso é verdade transversalmente. Ou seja, nós hoje na Europa somos mais mercado único do que éramos há 10, 20, 30 anos. E o mercado único gera essas oportunidades e gera também, quando é trazido para o mercado de trabalho, uma maior mobilidade. Os nossos jovens, hoje, aqueles que se licenciam, quase que invariavelmente têm uma experiência no estrangeiro de um semestre nos seus 3 anos de formação. É uma experiência muito relevante, que lhes traz novas oportunidades, abre-lhes horizontes. Foi assim que desenhámos, e bem, a inserção dos portugueses, como aliás acontece com todos os europeus, neste mercado único. E, portanto, a mobilidade existe em todos os países e os jovens procuram empregos noutras latitudes em todos os países da Europa. Os dados que temos sobre o crescimento do número de licenciados em Portugal a trabalhar em Portugal são totalmente compatíveis com o número de jovens que saem todos os anos da universidade. Mas os jovens precisam do IRS jovem ou não? Eu não vou comentar políticas orçamentais. Eu acho que nós precisamos de ter, enfim, um conjunto de políticas que, vou voltar só a pôr este ponto em cima da mesa, que é para ficar claro, que não impeçam que novos empregos melhor remunerados sejam criados para os jovens. É isto que é a parte relevante. A dimensão fiscal é para o conjunto da sociedade, não é apenas para os jovens. O Orçamento de Estado não é financiado apenas com os impostos que este grupo etário ou esta classe profissional pagam, são o conjunto dos impostos. E é aí que a decisão deve ser tomada. Eu gostaria mesmo que respeitássemos, desse ponto de vista, este momento único na sociedade portuguesa, em que temos os jovens a sair para o mercado de trabalho com níveis de qualificações iguais e muitas vezes até superiores aos do centro da Europa. Nós passamos do último lugar, virtualmente último lugar na Europa, em termos das qualificações médias, para os lugares cimeiros. Mas não aprovar o orçamento, ou o orçamento não ser aprovado, será um desastre? Eu bem sei que estou em Macau, pode parecer que não estou a falar sobre Portugal, mas a dimensão política da discussão do orçamento está a decorrer, não compete ao Governador do Banco de Portugal falar sobre isso. Eu, em julho, tive a oportunidade de referir que nós quase que nos damos ao trabalho, mais uma vez de forma aqui simplista, de fazer orçamentos todos os anos, porque é essa a cadência normal que temos para gerir a dimensão orçamental nas nossas economias, e esse é o objetivo que todos devem prosseguir, dentro de um contexto que não posso deixar de exprimir, de necessidade de ele ser equilibrado, no sentido financeiro do termo, de fazer o mais possível a continuidade face àquilo que foi o bom momento orçamental. Na perspectiva do país, Portugal tem. A não aprovação pode representar em termos do futuro? Nós não... O país pode viver com Sim, dessas. eu não sou muito dado a dramatismos e, portanto, eu acho que nós temos que pesar os prós e contras
de ter um orçamento, de ter este orçamento ou outro orçamento, de estar em duodécimos, de não estar. Nós precisamos de olhar para o lado qualitativo das políticas. Por isso é que eu há pouco lhe dizia que para os jovens o mais importante é que as políticas não ponham barreiras à criação de emprego. É a parte qualitativa que interessa nas políticas neste momento, porque felizmente Portugal ganhou um estatuto na Europa que não tinha. Nós passámos muito tempo a infringir as regras europeias, não queremos seguramente voltar a fazê-lo e não temos razão nenhuma para o fazer, mas para isso precisamos, lá está, que estes instrumentos de política sejam consequentes com esse desiderato. Que balanço é que faz do tempo em que é governador do Banco de Portugal? Tem sido um tempo muito positivo no sentido daquilo que é a resiliência e a robustez do sistema bancário e do sistema financeiro em Portugal. Nós temos neste momento, e isso não é resultado da minha atuação enquanto governador do Banco de Portugal per si, mas foi consolidado ao longo destes anos. Nós temos neste momento um sistema financeiro que, no seu conjunto, na dimensão bancária, está no topo da avaliação que as autoridades europeias bancárias fazem dos sistemas bancários nacionais. Estamos no topo, no grupo dos 5 melhor classificados, no seu conjunto. Temos o banco que teve melhores resultados no teste de stress financeiro das autoridades bancárias europeias. Isto era impensável há uns anos e, portanto, o Governador do Banco de Portugal, obviamente, tem que se congratular por estes resultados. Mas será impossível em Portugal existir um novo caso Espírito Santo? Os casos financeiros evitam-se e, portanto, nós temos que trabalhar para que estes resultados que lhe acabei de relatar, que têm por trás níveis de capitalização que são mais do dobro do que eram quando esses casos se colocavam em Portugal, rácios de transformação, ou seja, os nossos bancos emprestam uma percentagem dos depósitos que neste momento está claramente abaixo de 100%, próxima de 70%. Posso lhe dizer que nos momentos de stress financeiro eram 150%. Ou seja, os bancos emprestavam muito mais do que aquilo que tinham na sua base de depósitos. Temos um custo da operação em Portugal que continua a baixar e que neste momento é dos mais baixos da Europa, o que significa que eles são muito eficientes. O público continua a queixar-se de que os bancos ganham milhões. E se calhar era bom não ganharem tanto. Sim, eu no início deste ciclo, porque isto é um ciclo, é aí que a minha resposta vai dirigida, eu referi que, enfim, claramente, do ponto de vista do supervisor e regulador bancário, preocupam mais momentos como aquele que começou por referir e que já afastámos, em que os bancos tinham sérios problemas, do que um momento em que, por natureza cíclica, os bancos têm nessa perspectiva, os portugueses resultados como os que têm hoje. Motivos para estar mais tranquilos. Muitíssimo mais. E agora deixe-me só enquadrar então o tal comportamento cíclico dos resultados da banca em Portugal e, na verdade, na banca europeia. Os bancos têm um modelo de negócio tradicionalmente que se dá mal com taxas de juros muito baixas. E os bancos portugueses, também por virtude daquilo que eram as suas próprias pressões, tiveram que adaptar os seus modelos de negócio. O indicador que eu lhe disse há pouco do custo da operação sobre o rendimento dos bancos, que neste momento em Portugal está entre 30% e 35% e que é dos mais baixos da Europa, revela muito do ganho de eficiência que a banca portuguesa conseguiu ter na sua operação. E isto também ajuda aos resultados, como é evidente. Mas a maior parte deste resultado tem muito a ver com as margens financeiras e essas estão muito associadas à taxa de juros. O que é que eu quero dizer? Quando a taxa de juros é muito baixa, a margem dos bancos é muito baixa. Quando a taxa de juros sobe, a margem dos bancos sobe.
Ainda assim, em Portugal, nós nunca tivemos, por exemplo, depósitos com taxas de juros negativas, e em alguns países da Europa tivemos. Neste momento, o que eu peço sempre aos bancos é para refletir na evolução das taxas de juros dos depósitos, aquilo que é a evolução da taxa de juros àquele. Portanto, os bancos não ganham dinheiro a mais. Os bancos, neste momento, estão transitoriamente a ganhar mais dinheiro do que ganharam no passado, e eu espero... E andaram a fazer cartel, como esta semana. Isso os tribunais julgarão, e se fizeram, e se é esse o resultado, não o deveriam ter feito, mas eu não me vou pronunciar mais do que isto, porque há uma lógica de responsabilidade social que eu estou sempre, não sei se já me seguiu noutras alturas, vou repetir agora essa ideia, a impor na noção financeira. E calha muito bem com a história da confiança de que falámos há pouco sobre a moeda e sobre a moeda digital. A atividade bancária é uma atividade de confiança. E nós precisamos que a confiança no sistema financeiro seja muito forte para que as pessoas se disponham a colocar as suas poupanças à guarda dos bancos. Isto não é uma prerrogativa para os bancos, é uma enorme responsabilidade social que os bancos têm, enorme. E os bancos devem respeitá-la, fazer por merecê-la, e isso passa, obviamente, Professor, por remunerar as poupanças. Para quem hoje nos está a ver na televisão ou a ouvir na rádio, aqui em Macau, os portugueses ou as pessoas com ligação a Portugal têm motivos para estar confiantes com a economia e com a resistência que a economia portuguesa possa ter ou vai ter? Portugal cresce mais do que a Europa há um número de anos recorde consecutivos. Enfim, 2020, por causa da importância do turismo e dos serviços na nossa economia, é a exceção, mas recuperamos muito rapidamente dessa situação, mais rapidamente do que a Europa, e estamos outra vez a crescer acima da Europa. O investimento em Portugal não tem os números que eu há pouco lhe relatei para a Europa. São números mais sustentados. Tivemos um impacto no investimento da crise do Covid que foi o menor de toda a Europa, e isso é algo que nos deve também assinalar para ganharmos essa confiança. Há muitos anos que o motor do investimento em Portugal são as exportações e o investimento. Portanto, o crescimento gera-se nestas duas atividades e não ao contrário do que se tinha sucedido nas 2 décadas anteriores, em que era o consumo, quer privado, quer público, que de alguma forma serviam de alavanca. A economia portuguesa vai crescer quando? Ao crescimento. Nós vamos publicar previsões dentro de muito pouco tempo, portanto, eu posso lhe dizer o número que tínhamos em junho. Tínhamos um número que podemos colocar até no horizonte de previsão que tínhamos em 2% e ligeiramente acima. A Europa desacelerou muito significativamente nestes últimos meses, e nós temos que estar atentos a isso. As condições de crescimento em Portugal continuam a existir. Eu sei que estamos a acabar o nosso tempo, mas são duas. Já falámos delas, portanto é muito fácil resumir. A educação e as qualificações. Nós estamos a fazer uma recuperação de um atraso de séculos, na verdade, não é de décadas, é de séculos que tínhamos face à Europa. É a oportunidade única que a nossa sociedade tem para dar esse salto. Se a perdermos, não vamos provavelmente nos próximos tempos ter outra. Qualificações. A segunda é a estabilidade financeira, porque sem estabilidade financeira, sem um sistema bancário como aquele, com os números que eu há pouco lhe referi, não há crescimento económico. E a Europa vai sair também desta crise que existe? Nós não estamos em crise. O cenário que temos na Europa não é de crise, não é de recessão económica, stricto sensu. A Europa tem que acreditar em si mesma, tem que acreditar que a reação que teve a esta última crise, às duas, na verdade, à pandémica e depois à inflacionista, se colocarmos a palavra crise nesse contexto, parece-me adequado, foi muito de grande qualidade, e nós devemos alavancar nessa dinâmica, acreditar em nós e investir.
E o mundo será igual depois de novembro com Trump ou com Kamala? O mundo vai reagindo com a resiliência que só o mundo sabe àquilo que são desenvolvimentos políticos. Tivemos isso no passado, temos nas eleições europeias, enfim, vivemos muito pendentes desses resultados e por boas razões, mas, na minha opinião, aquilo que faz mover o mundo são as famílias, as empresas e as nossas instituições. Elas são muito resilientes. Mário Centeno, no segundo mandato do governador do banco, é esse a principal aposta? As instituições acima de tudo. E, portanto, temos que respeitar as instituições, temos que respeitar o tempo das instituições, temos que ser suficientemente fortes, qualquer que seja o resultado nas eleições dos Estados Unidos, em França, da Alemanha, em Portugal, para que elas sejam o fator. Mas gostava de fazer um principal. segundo mandato? Eu já referi isso e é evidente que eu, neste momento, sou governador do Banco de Portugal, posso ter um segundo mandato e é para isso que estou a trabalhar. Mas um segundo mandato impedirá ou não uma candidatura ao Belém? Porque o seu nome é um dos nomes, aliás, não só para esse nome, eu esta semana li uma entrevista do Expresso, do atual vice-presidente do BCE, que vai ser em 2026, o seu nome foi também apontado. Eu não sei o que lhe responda, porque o foco que eu tenho é no trabalho que eu faço no Banco de Portugal. Foi isso que me trouxe a Macau, é isso que para o mês que me vem me vai levar aos Estados Unidos e à Eslovénia para tomar decisões sobre as taxas de juros. Vamos seguir nesse caminho e se calhar ainda temos a oportunidade de falar sobre Mas a presidência seria... Não está naquilo que são as cogitações que eu tenho no dia-a-dia neste momento. Professor Mário Centeno, obrigadíssimo. Obrigado. A entrevista com o governador do Banco de Portugal está também disponível nas páginas digitais da TDA.